Olá, tudo bem? Boa noite. É muito bom estarmos juntos aqui. Como que você tem passado estes momentos finais? Na verdade, o finalzinho desse dia, do sábado, tudo bem? Tá feliz? Edson Baense, seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Hoje o tema é muito especial, o Joel está aí conosco também, são os nossos missionários chegando. Boa noite, Edson, boa noite, Cléo, que Deus te abençoe. Marisa Santos também. Quero pedir meus missionários aí da internet que compartilhem essa live, chamem os amigos. O tema de hoje é revelador, o tema de hoje é muito importante. Analice Baense, que legal estar assistindo aí também. Wagner, que Deus abençoe vocês. Nossos amigos estão chegando. Quero dizer para vocês que com a ajuda de vocês, porque uma andorinha só não faz verão, né? Centenas de pessoas estão sendo impactadas. O tema de ontem já ultrapassou 1000 pessoas alcançadas. Amém? Deus abençoa, né? Então, Deus tem tocado nos corações, as pessoas têm compartilhado e Deus tem alcançado milhares de pessoas, né? Já alcançamos no total, Fernanda Torres, seja bem-vindo. José, meu amigo lá de Três Rios, que Deus te abençoe também, seja bem-vindo. Já foram Flávio Costa Lira, que Deus te abençoe, bem-vindo também, né? Minha irmã Isabel, que Deus abençoe, minha irmã, estamos juntos aí na caminhada. Bom, como eu estava dizendo, eu quero agradecer a você que comigo está ajudando a evangelizar muitas pessoas, né? Já alcançamos mais de 14.000 pessoas, né? Para a glória de Deus, né? E com a sua ajuda. Vamos continuar. Juari, feliz semana, muito bom estar aqui com você também, tá bom? Nossos amigos estão chegando aí, que legal, que bênção, que bênção. José, isso aí, amém, que bom. A Leide Maia, seja bem-vinda, Leide Maia, Jesus te ama também, tá bom? Ô Leonara, seja bem-vinda, Leonara. A Naná, seja bem-vinda, Deus te abençoe, ok? Muito bom, Leoneide Maia. Estão animados para o tema de hoje? Enquanto isso, vai convidando os amigos, convide os amigos, porque o tema de hoje é muito importante, tá bom? Aliás, nós vamos recapitular rápido o de ontem e vamos partir para o de hoje. O David está aí conosco também. Muito obrigado, David, por estar conosco nesta live aí também. David é um parceiro aí nosso que está ajudando a evangelizar através da internet, desta live, né, para a glória do Senhor Jesus. Bom, ontem nós falamos sobre um tema muito importante, que é o tema do milênio, o milênio bíblico. Vimos na Bíblia, na palavra de Deus, que o milênio começa por ocasião da volta de Jesus. Lembram? Jesus volta, começa o milênio inicia. E no milênio, Jesus voltando, acontece a ressurreição dos salvos. Os salvos que estavam mortos ressurgem, ok? Então Deus leva todos os salvos para o céu, os que estavam mortos e os salvos que estavam vivos são transformados e vão juntos para o céu, ok? E lá eles vão ficar julgando, lembra? 1000 anos. Os não salvos não ressuscitam, ficam mortos na terra. Os que estavam mortos permanecem mortos, e os que estavam vivos, que morrem por ocasião de Jesus, ficam mortos, se unem aos que estavam mortos. Então, salvos nos céus, não salvos mortos, não vai ficar ninguém nessa terra, ok? E essa terra, circunstancialmente, será a prisão de Satanás com os seus anjos. Lembra? Quando ele é liberto da prisão, ele vai ficar 1000 anos aqui, porque não vai ter ninguém para ele tentar. Essa é a prisão dele.
Quando ele é liberto, bom, no Apocalipse 21 e 22 fala que a nova Jerusalém desce com o povo de Deus, os ímpios ressuscitam, que estão espalhados por toda a terra. Satanás agora é liberto, que ele vai ter gente para trabalhar, e muita gente vai até essas pessoas e vai dizer para elas, enganar como ele sempre fez, né? Eu que ressuscitei vocês, vamos entrar ali naquele local ali, no acampamento dos santos, e a Bíblia diz que eles vão marchar para tentar entrar na cidade santa e tentar tomar a força. Mas quando ele tenta entrar com os ímpios, desce fogo dos céus, e a palavra grega que aparece, eles serão consumidos, devorados. Ok? Então nós vimos que o milênio também joga por terra aquela ideia de que a pessoa vai ficar queimando eternamente, tá bom? A ideia de um inferno em chamas, onde a pessoa vai ficar queimando eternamente. Nós vamos ter uma aula só sobre isso aí. Luciene, seja bem-vinda, sobre o inferno, ok? E você vai descobrir que a verdade não foi contada. Existe uma verdade maior, melhor e que conforta de fato as pessoas, ok? Nós vamos ter uma classe, um seminário, juntos aqui, uma live somente sobre o inferno, ok? Você vai descobrir que não é como é comumente ensinado, tá bom? Então, assim, quando Deus derrama o fogo que vem do trono de Deus e consome Satanás, seus anjos e os ímpios, ele purifica a terra e ele refaz, restaura essa terra e ele devolve para nós a terra, okay? E aí nós vamos continuar a eternidade. Então, 1000 anos no céu, amém? Só o começo. E depois que descemos com a nova Jerusalém para a terra, Deus destrói Satanás, seus anjos e todos os ímpios, e aí sim a eternidade. A eternidade. Que legal? Bom, hoje nós vamos falar sobre o fim da morte. Está preparado? O fim da morte? Olha, é muito importante esse tema. Convide os amigos. Convide os amigos. O que acontece 5 minutos após a morte, tá bom? Antes de entrarmos no tema, vamos orar? Vamos orar. Grande Deus, Pai de amor, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para juntos estudar outro tema muito importante e decisivo, o fim da morte. Por favor, Senhor, que o Senhor possa nos orientar, abrir nossas mentes, nossos corações para entendermos a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, Jordan já entrou aí, que legal, seja bem-vindo, boa noite, Jordan. Chame os amigos, diga para eles que vai começar agora um tema muito importante. Bom, vamos lá? O tema da morte é um tema polêmico, é um tema que atrai. Aliás, os egípcios foram uns dos principais a desenvolverem, pesquisarem o tema da morte. Os egípcios já entendiam na mente deles, claro, Andréa Lopes, que Deus te abençoe, boa noite, que o homem, quando morria, eles entendiam que saía algo do corpo que eles chamavam de alma, e esta alma ela ficaria vagueando durante 3.000 anos. Em algum momento ela assumiria, Lenita, seja bem-vinda, ela entraria num corpo físico de um animal, ela ficaria orbitando e entrando em corpos de animais, num processo de reencarnação, até que 3.000 anos depois, esta alma, ela voltaria para um corpo humano, ou de homem ou mulher. Esta era a cultura egípcia, o conhecimento egípcio
em relação à morte. Para eles, quando a pessoa morria, saía de dentro do corpo da pessoa uma alma, e esta alma ela ficava vagueando e encontrava guarita em vários corpos de animais, e morrendo, e aí de novo, até que 3.000 anos depois desta alma ficar residindo em corpos de animais, agora sim, após 3.000 anos, ela voltava para um corpo humano. Era assim que os egípcios entendiam, e eles levavam isso muito a sério. Esse tipo de Marcos Duarte, seja bem-vindo. Graça Barbosa, tia Gracinha, seja bem-vinda. Esse tipo de crença egípcia de que a alma reencarna e sobrevive fora do corpo, ela teve também respaldo em Babilônia, que aí a Grécia herdou isso também, e aí veio para Roma, e desde então para o mundo, todo mundo. Hoje, até mesmo na religião evangélica, muitos segmentos evangélicos acreditam dessa forma. Vou te dar um exemplo. Quando meu pai ele era pentecostal, meu pai morreu. E quando meu pai morre, o pastor dele vai lá na nossa casa fazer o culto fúnebre. E eu estava até gostando das palavras do pastor, até que em um momento o pastor disse assim: o nosso irmão João, neste exato momento, está lá no céu, olhando por nós. Eu, muito novo, eu não entendi o que o pastor falou. Eu pensei comigo, esse pastor está confuso, porque ele mesmo havia falado, e meu pai morreu. E ele fala que Jesus vai voltar para ressuscitar. Se meu pai já está vivo no céu, confundiu minha mente. E eu pensei, esse pastor está confuso. Mas mais tarde, ao estudar o tema bíblico, eu percebi que realmente é uma confusão grande. E você vai descobrir que essa é uma artimanha do inimigo. É uma artimanha do inimigo para enganar a mim e a você. Ok? Olha em Apocalipse capítulo 1, verso 18, o que Jesus afirmou que pode controlar. Abra sua Bíblia, convide os amigos, porque daqui para frente é tema revelador. Davi, seja bem-vindo. Abra sua Bíblia, porque você nunca mais será o mesmo depois desses estudos, ok? Isso aqui é para quem tem fé. Tem gente de fé aí, sim ou não? Sim ou não? Diga aí se tem. Se você é um homem, uma mulher de fé, sua vida não vai ser mais a mesma. Porque as palavras que você vai ouvir, os seminários que você estará assistindo, irão transformar a sua vida para a honra e a glória do nosso Deus. Olha o que Jesus falou sobre o que ele tem poder para controlar. Apocalipse 1:18. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Jesus é aquele que vive, esteve morto, mas olha o que ele fala, queridos: eu tenho a chave da sepultura. Eu tenho a chave da sepultura, Jesus disse. Célia, seja bem-vinda, Célia. Jesus tem a chave, significa então que em algum momento Jesus abrirá a sepultura. Porque nós acreditamos na ressurreição. Porque, Leandro, seja bem-vindo. Boa noite, Leandro. Um forte abraço, seja bem-vindo. Porque acreditamos na ressurreição.
porque Jesus ressuscitou, porque Jesus venceu a morte. Ele falou: e eu vivo, eu tenho a chave. Então Jesus tem a chave da sepultura. Ele vai abrir e vai trazer os salvos à vida eterna. Ele tem a chave. Agora vamos entender o que acontece após a morte? Bom, para a gente entender o que acontece após a morte, né? Que esse é o tema desta noite, nós vamos ver o que acontece 5 minutos após a morte, e convido os amigos aí. É importante em Gênesis, vamos ver? Gênesis 2:7. Então vamos lá. Olha o que o Apocalipse nos faz fazer, né? Ficou até meio redundante agora, né? Faz fazer. Mas o que o Apocalipse nos faz? Gênesis 2:7. O Apocalipse está nos mandando ir lá para o livro de Gênesis para entender o tema da morte. Vamos ver? Olha como é claro isso aqui. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha como Deus faz, como Deus criou o homem, como é apresentada a criação do homem. Deus soprou. Primeiro Deus formou o homem, né, o boneco ali com o pó da terra. Deus formou, deu a forma, formou todos os órgãos, formou tudo. Imagina Deus cuidando dos detalhes, né? Por isso que dentre toda a criação de Deus, você é especial. Não tem ninguém como você. Aliás, queridos, posso dizer uma coisa? Olha aqui nos meus olhos, Jesus te ama muito. Quando Jesus criou o homem, Ele não criou o homem como Ele vinha criando todas as coisas. Ele vinha criando com a palavra. Haja isso, haja isso. Na criação do homem, Ele para tudo, e Ele se ajoelha, e Ele começa a formar com as suas mãos. Ele toca naquele corpo ainda sem vida e vai moldando, modulando, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. E Jesus, então, quando termina de formar o homem do pó da terra, ainda faltava alguma coisa. E o que faltava? Tinha tudo, cabelo, olhos, tinha tudo, os pés, tudo no lugar. Mas o que faltava? Faltava a vida, faltava a centelha de vida. Então o que Deus fez? Vamos de novo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem se tornou. Deus soprou nas narinas do homem, e agora o homem se tornou um ser vivente. Eu gostaria que você pensasse no que a gente leu aqui. O homem não passou a ter uma alma vivente, ele passou a ser uma alma vivente. Vamos entender? Lá estava o boneco. Pensa, o boneco ainda sem vida, era somente pó da terra, misturado ali com água, barro, e formou o pó. Gabriel, seja bem-vindo. Então, sem vida, o que é que Deus faz? Deus vai lá e sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. Existe uma diferença entre ser uma alma vivente e ter uma alma vivente. Então, o homem é a junção do corpo sem vida e do fôlego, do sopro de Deus, que é a centelha de vida. Ela entra no corpo humano e agora surge a vida. Só o corpo sem o fôlego, ele está sem vida.
Só o fôlego sem o corpo também está sem vida. Nenhum dos dois separados pode pensar, falar, amar, planejar, odiar. Isméria, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Nenhum dos dois separados podem fazer coisa alguma. O corpo sozinho não pode falar, não pode andar. O fôlego de vida sozinho não pode pensar, não pode falar, não pode andar. Estão ambos sem vida. Somente na narrativa bíblica, somente quando Deus sopra o fôlego de vida, a centelha de vida nas narinas do homem, é que o homem passa a ser uma alma vivente. Amém? Olha a construção verbal, é muito importante no hebraico. O homem não passa a ter uma alma vivente, porque senão aí sim nós poderíamos crer que quando o homem morre, sairia dele uma entidade com vida, né? Algo com vida, o que hoje chamam comumente de alma, né? Como o pastor, quando o meu pai morreu, ele falou, não, aqui é só o corpo, o espírito já está na glória, a alma já está na glória. Ora, esse é um pensamento não bíblico, é antibíblico. O pensamento bíblico é que o homem vivente é a composição do corpo mais o fôlego de vida juntos. Se eles se separam por ocasião da morte, não tem vida aqui no corpo, nem tem vida, nem pensamento, nem emoções no fôlego. O fôlego volta para Deus, que é a centelha de vida. O pensamento de que quando a pessoa morre, algo separado do corpo continua vivendo, que é o que chamam de alma ou espírito, não é cristão, não é bíblico, é antibíblico, é pagão. E de onde vem? Nós já falamos. Vem do Egito, passa por Babilônia, Grécia, Roma e chega até nós hoje. Então, quando alguém prega que fulano está na glória, ele está pregando um ensinamento pagão, que começou no Egito, passou por Babilônia, Roma e chegou até os nossos dias. É uma pregação espírita também, porque os espíritas ensinam assim, sim ou não? Ok? E nós vamos ver mais quem é o originador disso aí, tá bom? Tá claro até aí, né? Alguns dão uma ilustração bem interessante sobre o que é a morte, a gente vai entender melhor aqui. Qual é a condição humana segundo a Bíblia? Vamos ver? Ezequiel 18:4. Isaías, Jeremias, Lamentações. O Everton, seja bem-vindo. Aí vem Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Diz assim: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Existe uma tradução, a tradução RA, Revista Atualizada, fala, a alma que pecar, esta morrerá. Né? Então, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Mas a alma morre sim, porque a alma sou eu e você. Que legal! Uma alma viva sou eu e é você. Eu poderia dizer que, por exemplo, é natural quando um pastor faz um apelo para alguém entregar sua vida a Jesus, ele pergunta assim, quantas almas gostariam de entregar suas vidas hoje? Não é? Naturalmente, nós já referimos as pessoas como almas. Por quê? A Bíblia ensina assim, uma alma é um ser vivo, e não uma entidade, um espírito, um pedaço de luz que sai de dentro da pessoa. Tá claro aí? Olha, é muito importante, eu gostaria que você convidasse amigos aí. Esse tema daí é muito importante, porque esse
é uma das mentiras que o falso profeta, o tema da morte, vai enganar muita gente. E isso está em todas as religiões. A maioria das religiões ensinam que quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu. Ou talvez, se for ruim, vai para o inferno. Em outro momento, o purgatório ainda não é céu nem inferno. Então, é um engano satânico. E isso está presente em praticamente todas as religiões. E a Bíblia é clara. Vamos continuar? Vamos continuar? Abra a sua Bíblia. Eclesiastes 9, versos 5 e verso 6. O que os mortos sabem? Será que eles sabem realmente de alguma coisa? Vamos ver? Capítulo 9, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 9, versos 5 e verso 6. Olha o que Deus já havia revelado para Salomão sobre a morte. É revelador o tema de hoje. Muito revelador. Chame os amigos. Compartilhe esperança. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Os mortos sabem de alguma coisa? Nada. Meu irmão Everton chegou aí, seja bem-vindo, Everton. Felipe, seja bem-vindo. Os mortos não sabem de nada. E continua. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Os mortos não sabem de coisa alguma do que acontece aqui debaixo do sol. Tá claro? Como então podem dizer que a pessoa quando morre está lá acompanhando, está lá cuidando da gente, velando por nós? Não. Deus tem um plano melhor. A pessoa quando morre, ela cai num esquecimento, num sono profundo, porque ela não sabe de coisa alguma do que acontece nesta terra. É a forma de Deus proteger esta pessoa, dar um descanso para esta pessoa. Vamos ver se Jesus entendia assim também? Vamos ver? Vamos lá? João capítulo 11, versículo 11 até o versículo 13. Mateus, Marcos, Lucas, João. Diz assim a palavra de Deus. Esse tema é esclarecedor. João capítulo 11, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Depois de dizer isto, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Como que Jesus compara a morte, queridos? A um sono profundo. Só que este sono, somente Jesus é quem vai despertar. Viu? Jesus disse para os discípulos: Nosso amigo Lázaro morreu e eu vou despertá-lo. Eu vou despertá-lo. Jesus compara a morte a um sono. E só Jesus pode despertar os nossos queridos que morreram. Talvez eu esteja falando nesta noite. Ontem alguém perguntou para mim, quando no milênio nós falamos um pouquinho da ressurreição, né? Lembra? E alguém perguntou para mim depois: Pastor, me responde uma coisa. Nós vamos reconhecer então as pessoas que morreram? O que você acha? Claro que sim. Marta reconheceu Lázaro, Maria reconheceu Lázaro, Jesus quando ressuscitou foi reconhecido? Claro que sim.
Paula está aí conosco, Aparecida também, sejam bem-vindos. Claro que sim. Jesus foi reconhecido quando ressuscitou e era ele mesmo. Lázaro também. Marta e Maria reconheceram Lázaro. Então, quando a pessoa ressuscitar, será ela mesma, no jeitinho dela. Sabe, a sua mãe? Ah, sua mãe, a minha mãe dorme no Senhor e eu sei o jeitinho. Será ela mesma, no jeitinho dela, que só aquela pessoa amada tem para conosco. Porém, agora, glorificada, restaurada. Outra pergunta que me fizeram: pastor, será carne e osso? Sim. 1 aos Coríntios capítulo 15, sim. Mas pastor, a Bíblia diz que a carne não pode herdar. Aí é a carne pecaminosa. Porque Adão e Eva tinham corpos, certo? Eles comiam, eles lavravam, eles tinham corpos. Só que eram corpos glorificados. E nós vamos voltar para o Éden. Vamos viver como Adão e Eva. Corpos glorificados. Sem barriga, sem barriguinha, sem a calvície, transformados, sem a limitação da visão, não vai precisar de óculos, nada disso. Transformados, a Bíblia chama de glorificados. Os nossos traumas emocionais, nós ficaremos libertos dos traumas, dos medos. Tudo isso o Senhor Jesus irá transformar para a glória dele. Que legal? E aí então Jesus comparou a morte a um sono profundo. Vou te dar um exemplo. Certa vez, eu e meus irmãos estávamos dormindo na sala da nossa casa. Meu pai estava internado em Juiz de Fora, minha mãe, Minas Gerais, Juiz de Fora. Minha mãe dormia conosco na sala também. E naquela noite choveu muito e o barranco, o morro que tinha atrás da casa, caiu em cima da nossa casa. Metade da casa ficou soterrada, inclusive o quarto onde meu pai dormia com a minha mãe. Graças a Deus naquela noite não tinha ninguém dormindo ali, porque senão ia acontecer uma tragédia. Minha mãe estava dormindo conosco na sala. Nós éramos mais novos. Mas sabe, naquela noite, aquela toneladas e toneladas de terra, metade da casa caiu e nós não acordamos. Nós estávamos tão cansados, dormindo, e nós não acordamos. Eu e meus irmãos, nós catávamos ferro velho para ajudar na despesa de casa. E à noite, quando a gente caía na cama, a gente apagava. Nós não acordamos. Quando era bem cedinho, pela manhã, o sol saiu, os vizinhos da porta, batendo a porta, chamando da cerca: Wilson, Dona Rosa. E eu acordei, fui lá para a porta, e eles com a mão na cabeça: pelo amor de Deus, alguém morreu aí, tá tudo bem? Eu falei: como assim? Mas como metade da casa de vocês foi soterrada? Quando eu volto para onde eu estava, que eu olho o quarto, todo o barranco dentro de casa. Sabe, queridos, o interessante é que a gente não viu nada. Nós estávamos dormindo. Aconteceu barulho, parede caiu, metade da casa foi soterrada e nós não vimos nada. Não percebemos nada. Aconteceu tanta coisa à noite, mas nós não percebemos nada. Assim é quando a pessoa morre. A pessoa não percebe nada, não vê nada, não sente nada, não ouve nada. O mundo pode estar desabando, paredes caindo, outras pessoas morrendo. É um descanso que esta pessoa entrou. Outro exemplo rápido que eu quero dar para você sobre a morte. Outro exemplo rápido.
depois de um dia de trabalho, cansado e tal. Jesus é quem comparou a morte a um sono, e São Paulo também comparou a um sono. Você deita cansado para dormir e tal, trabalhou muito, estudou muito, você está cansado ao extremo. Você deita para dormir 9, 8 ou 10 da noite, 11 da noite, e põe seu relógio para despertar 4, 5, 6 da manhã. Então você deita e dorme. Seu relógio desperta 4, 5 ou 6 da manhã. E quando você acorda, qual é mesmo o pensamento que vem na sua mente? Nossa, acabei de acordar, mas parece que eu acabei de dormir. Mas já se passaram 5, 6, 7 horas. Lúcia, seja bem-vinda. Você não percebeu o tempo passar. Você ficou lá tantas horas dormindo, deitada, e não percebeu o tempo passar. Você ficou 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas dormindo e não percebeu o tempo passar. Na morte não há percepção do tempo. Quem sente o tempo é quem ficou vivo. Quem morre não tem percepção do tempo. Ela dorme. Quando ela acordar do sono da morte, vai ser como se ela tivesse acabado de ter morrido. Assim como quando eu e você acordamos do sono. Senhor, mas parece que eu acabei de me deitar. Já passou todo esse tempo. Assim é a morte, queridos. É apenas um sono profundo, que só Jesus pode. Vamos ver como que será? João 5, 28 e 29. Olha que tema revelador. Já estamos avançando para o final, mas ainda dá para você convidar alguém. 28 a 29. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Olha que coisa linda. O texto bíblico. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Está chegando a hora, queridos, em que todos os que estão nos túmulos vão ouvir a sua voz. Amém? Amém? Somente quem vai despertar os nossos queridos que morreram? Jesus. E olha o que continua dizendo. Ouvirão a sua voz e sairão os que fizerem o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo, da morte eterna. André, seja bem-vindo também. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, irão acordar. Duas classes, segundo João: os que fizeram o bem, os que andaram com Jesus em obediência a Ele, entregando suas vidas a Ele. Leide Maia, seja bem-vinda. Entregarão suas vidas e andarão com Ele. Serão chamados do pó da terra. Se foram cremados, voltarão a existir. Não importa se morreram afogados. Não importa, Deus não precisa de uma outra matéria. Deus reconstrói. Deus reconstrói. Então Deus chamará de volta a vida. A morte não é o fim, é apenas um sono. Aqueles que andaram com Jesus serão chamados do pó da terra. Agora, aqueles que não andaram, nós vimos ontem, 1000 anos depois vão ressuscitar para receber a morte eterna. Apocalipse 20, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Uau, que coisa linda, que revelação maravilhosa, que mensagem de esperança. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz assim: então a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Queridos, a verdade sobre a morte é que ela é um sono. A verdade sobre a morte é que, como cristãos, nós não podemos ser cristãos pagãos, nem cristãos espíritas, porque cristão pagão é aquele que acredita
que a pessoa quando morre, ela continua vivendo no céu. Ainda não. Uma alma sai da pessoa e vai para o céu. Isso é espiritismo, isso é paganismo. Somente quando Jesus voltar é que a pessoa irá ressuscitar. Sabe, talvez eu esteja falando aqui para uma mãe que perdeu o seu filhinho, sua filhinha. Você vai tê-lo de volta, vai poder cheirar, abraçar, tocar, abraçar apertado. Talvez esteja falando para um filho que perdeu o pai e a mãe, como eu perdi meu pai e minha mãe, e não vejo a hora de revê-los, de abraçá-los. Sim, queridos, a morte não é o fim. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ah, querida, Ele vai devolver para você a sua filha que morreu, seu filho. E vocês vão viver a eternidade juntos. Eternidade juntos. Seja bem-vinda, Antônia. Olha o que Jesus está dizendo. Ele venceu a morte, e a morte será lançada no lago de fogo. Agora capítulo 21, versículo 4 do Apocalipse diz assim, olha que texto poderoso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Toda lágrima será enxugada dos olhos. Já não haverá mais morte, mais choro, mais dor. Não. Ah, amigos, a boa notícia de Jesus em relação à morte é um sono. Aguarde só mais um pouquinho. É apenas um sono. Muito em breve Jesus voltará. E vamos ser sinceros, amigos, o quão breve está a volta de Jesus? Eu glorifico a Deus por essa pandemia. Eu glorifico a Deus não pela dificuldade que estamos vivendo, não pelas mortes, as doenças. Eu glorifico a Deus porque a pandemia me diz que Jesus está voltando para acabar com a morte. A pandemia me diz, a crise mundial, as doenças e doenças, as tragédias estão gritando para mim e para você. Jesus está voltando para dar fim ao sofrimento da terra, ao sofrimento humano. Aguente só mais um pouco. Continue com Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. E Jesus volta para te dar presentes, amigo. Um dos presentes maravilhosos na volta de Jesus. E que nós mais esperamos é receber de volta os nossos queridos que dormem no Senhor. Sim, querido, Jesus está voltando. E Ele vai trazer de volta, vai nos entregar os nossos queridos. Ficou claro o tema de hoje? Recapitulando, crê que quando a pessoa morre, ela continua vivendo no céu? É espiritismo, é paganismo, não é bíblico, é antibíblico. Quando a pessoa morre, segundo os ensinamentos de Jesus, ela está dormindo. Somente quando Jesus voltar, eu quero terminar com um texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Preciso ler esse texto para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 16 diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Não precisa, eles estão dormindo, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Não se desespere. A morte não é o fim. Jesus vai voltar para ressuscitar nossos queridos que morreram, que viveram com Jesus.
Qual é a certeza disso? Olha a certeza. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Qual é a certeza da ressurreição? É porque Jesus ressuscitou. Nós cremos na ressurreição porque Jesus ressuscitou, venceu a morte e ele vai voltar para trazer de volta os nossos queridos que morreram. E o texto continua: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os vivos, que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não iremos à frente dos que dormem. Ninguém vai entrar no céu na frente de ninguém. Verso 16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o texto continua. Desculpem. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre. Querido, não desista. Jesus está voltando. Eu não sei como está a sua situação, não sei como está a sua fé, não sei, mas Jesus sabe. Ele sabe do seu sofrimento, da sua luta, da sua angústia, do seu choro. Mãe, você que perdeu um filho, Jesus está voltando para chamá-lo do pó da terra. Filho, você que perdeu uma mãe, Jesus está voltando para chamá-la. Você que perdeu seu irmão, Jesus está voltando para chamar do pó da terra. Sim, queridos, Jesus está voltando. Não se desespere, agradeça a Ele, porque aquele que está vindo venceu a morte e chamará do pó da terra aqueles que desceram a morte, que dormiram com Jesus, crendo nele. E talvez você me pergunte: mas pastor, meu filho nunca demonstrou crer em Jesus, meu pai, minha mãe. Não se desespere, não se desespere. Somente Jesus sabe dos que dormiram, quem estará salvo, quem estará perdido. Não se desespere. Quem sabe no momento final, o seu filho, seu esposo, sua filha, ouviu o Espírito Santo falar ao seu coração e entregou sua vida. Não se desespere. No céu teremos muitas surpresas. Não se desespere. Jesus te ama. Não faz bem para você pensar que um parente seu estará fora do céu. Isso vai te machucar mais ainda. Não faz mal algum. Pelo contrário, só faz bem você pensar que irá vê-lo no céu. Não se desespere. A morte não é o fim. E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ainda que nós não encontremos o nosso querido na manhã da ressurreição, mas Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A tristeza sairá do nosso coração. Mas não se desespere. Creia que o bom Deus que começou a boa obra há de terminar. Recapitulando, queridos, segundo a Bíblia, a morte é um sono. Somente quando Jesus voltar é que Ele vai chamar do pó da terra aqueles que morreram. Não tem ninguém ainda no céu. Esse é um ensinamento pagão, antibíblico, que veio do Egito e entrou no cristianismo.
Não tem nenhum cristão no céu. Somente quando Jesus voltar, que ele vai ressuscitar os filhos dele, vai chamá-los do pó da terra, né? Enoque nos dando exemplo de 2 tipos de ressurreições, de pessoas que Deus vai levar para o céu. Os que estarão vivos, como Enoque, Moisés e Elias. Enoque e Elias estavam vivos, foram levados vivos para o céu. E Moisés, que estava morto, Jesus ressuscitou e levou para o céu. Ok? Os demais estão todos dormindo no pó da terra, ou no mar, ou se foi cremado, não importa, ou devorado. O que importa é que quando ele vai trazer de volta à vida os nossos queridos que morreram, e serão eles mesmos, nós iremos abraçá-los, cheirá-los, só que agora transformados, restaurados para a glória do nosso Senhor. E segundo a Bíblia, viveremos para sempre com eles, por toda a eternidade, para nunca mais nos afastarmos. Deus abençoe a todos. Minha prima Marta que entrou aí, Deus abençoe. Eu quero orar com você. Você crê nesta verdade, Ivanilda? Você crê que após a morte é um sono? Somente quando Jesus voltar que essa pessoa irá acordar? Se eu creio que após a morte a pessoa continua vivendo no céu, eu estou crendo numa doutrina pagã, e isso não agrada o Senhor Jesus, porque o inimigo vai enganar muitas pessoas com esta mentira, porque é espiritismo. Sabe quem disse que o homem quando morre continua vivendo? O próprio Satanás lá no Éden, quando disse para Adão e Eva, para Eva, olha, é certo que vocês não vão morrer se comer. Não creia numa mentira, creia na verdade, e uma verdade que traz esperança, traz conforto. Os nossos entes queridos estão dormindo o descanso dos justos, o sono dos justos. Um dia, quando Jesus voltar, eles irão ouvir a voz de Jesus e irão acordar. Se unirão àqueles salvos que estarão vivos e irão juntos encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus para nunca mais se separarem. Amém? Você crê? Dê um amém então aí se você crê. E clame a volta de Jesus. Ore para que Jesus volte, porque essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Vamos orar? Grande Deus, Pai de amor, Pai queridos, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado por esta esperança. Saber que nós não precisamos nos desesperar, porque a morte é apenas um sono profundo. E o Senhor que venceu a morte voltará nas nuvens dos céus para nos dar a vida eterna, para nos chamar à existência. E nunca mais iremos nos separar. Muito obrigado, porque o Senhor venceu a morte e o Senhor voltará para nos buscar e ressuscitar os nossos queridos, para nunca mais nos separarmos. Continue confortando os corações, abençoa cada lar representado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, que Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos falando às 18 horas sobre os 7 selos, ok? Olha, o tema de amanhã é muito importante, os 7 selos. Deus abençoe, até amanhã. Convide amigos para estarem conosco. E posso te pedir uma coisa? Você quer me ajudar a evangelizar? Envie esta live para quantos você puder. Envie esta mensagem para quantos você puder. Me ajude a evangelizar. Estamos na reta final. Jesus está voltando. Faça a sua parte.
estaremos juntos para a glória de Deus. Daqui a pouco, na TV Novo Tempo, começa a Semana Santa. Daqui a pouco, às 8 da noite, na TV Novo Tempo, começa a Semana Santa. Não perca, vá lá, TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e assista conosco a Semana Santa. Daqui a pouco, 8 da noite. Um forte abraço, Deus abençoe. Até amanhã às 18 horas, os 7 selos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.